Prezados cursistas, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Ensino da Língua Brasileira de Sinais. Bom, nós temos vários objetivos com este curso, dentre eles, aperfeiçoar a prática de ensino da Libras na educação infantil e também nas séries iniciais do ensino fundamental e médio, uma vez que a inclusão de alunos surdos na educação regular é recente e carece de formação para os profissionais da área. Bom, meu nome é Rosilene Aparecida Frois Santos, eu sou pedagoga, pós-graduada em docência no ensino superior, psicopedagogia e também em Libras com ênfase em interpretação. Atuo na área de Libras como professora e também tradutora e intérprete de Libras. Agora, sou mestranda também na área de literatura, estudos literários, uma nova caminhada pela frente em busca de novos conhecimentos. Então, essa disciplina é Estágio em Ensino de Libras. Vejamos os objetivos propostos para essa disciplina. Bom, a nossa disciplina, ela tem 40 horas. Tem como objetivo geral favorecer o desenvolvimento das competências necessárias a você, futuro profissional, para o ensino de Libras. Como objetivos específicos, buscaremos mostrar a amplitude do trabalho relacionado ao ensino da Libras na sociedade atual. Também possibilitar a prática, o contato com o ensino da Libras. Construir conhecimentos ao longo das atividades interdisciplinares que iremos desenvolver durante as nossas aulas. Bom, metodologia. Quais atividades nós teremos durante o curso? Bom, para embasar as nossas aulas, teremos as videoaulas, teremos realização de atividade aplicada, o estágio em si, participação em fóruns de discussão. E só para lembrar, teremos 3 fóruns para discutirmos sobre nossas atividades e para que vocês possam tirar as dúvidas que, por acaso, venham a surgir no decorrer da nossa disciplina. Bom, teremos as avaliações, que são importantes também em todo o processo de formação. Quais os critérios de avaliação utilizaremos? Bom, vejam, aspectos a serem avaliados, prestem atenção. Realização das atividades propostas, organização e apresentação do banner no final do seminário, que explicarei logo adiante. Vejam a seguir a proposta de pontuação das atividades. Bom, conforme vocês viram, temos uns critérios a serem avaliados. Primeiro, o levantamento teórico, 20 pontos. A entrevista e análise que vocês farão, 20 pontos. O relatório evidenciando a relevância da atividade, 30 pontos. Esse relatório será postado no AVA. A apresentação do banner, 30 pontos. Ao final de todas essas atividades, teremos distribuído 100 pontos. Lembrem-se que vocês precisam de uma determinada pontuação para que vocês alcancem o objetivo e também a certificação, viu? Temos a questão das presenças e temos também a pontuação que você deve alcançar. Fiquem atentos. Bom, agora que já foi apresentada a vocês a estrutura do curso e da disciplina, vamos iniciar nossas reflexões sobre estágio em ensino de Libras. Bom, estágio. O que será o estágio? Vamos ver. Bom, objetiva auxiliar no processo de instrumentalização do acadêmico para a inserção no mercado de trabalho. Bom, o que seria isso? Vocês vão se instrumentalizar, vão conhecer a prática, vão lá vivenciar como é o ensino, o profissional hoje do ensino da Libras. Como é esse profissional? Quais são as suas práticas? Então, vocês poderão ter esse contato que vão auxiliar na formação de vocês. O estágio também possibilitará ao professor em formação, no caso de vocês, uma reflexão sobre o espaço escolar e uma análise sobre a relação entre as teorias estudadas e sua prática efetiva.
Nesse caso, vocês terão contato com a prática do professor por meio da entrevista que vocês farão. Vocês vão conversar com o professor e pegar dele essas informações. Como é que ele desenvolve as suas aulas? Ele planeja? O que tem nesse planejamento? Então, esse momento vai ser de suma importância, porque vocês vão perceber a prática do professor e vão fazer um paralelo com os estudos que vocês já fizeram na aula de Fundamentos de Ensino da Libras, como L1 e L2. Então, esse material que vocês já estudaram, que vocês estão em desenvolvimento, fazendo oficinas nas outras disciplinas, vão fazer materiais, tudo isso vai embasar a nossa atividade também. Vocês vão fazer esse paralelo entre a teoria que nós estamos desenvolvendo e estudando e a prática que vocês vão perceber. Então, esse será um trabalho de suma importância para a formação de vocês como futuros professores. Bom, continuando a respeito do estágio. Nós falamos sobre o estágio de modo geral, né? Essa percepção da prática, mas e com foco na Libras? O estágio em Libras é um campo de atuação cujas práticas são ainda mais desafiadoras. E por quê? Percebam que o campo da Libras é relativamente novo, porque adveio da Lei 10.436, em 2002, que vocês já estudaram, já sabem. Logo depois veio o Decreto 5626, em 2005. Então, foi a partir dessas legislações que foi embasada essas aulas de Libras. Ou seja, é um desafio que nós, professores, temos, porque é um campo relativamente novo. E assim, vocês estão adentrando esse campo novo aí, e já devem perceber as especificidades que é o processo de ensino da Libras, uma vez que é diferente do processo de ensino, por exemplo, da língua portuguesa, né? Então, nós temos que nos ater a essas especificidades. Bom, mais que a aquisição dos instrumentos metodológicos necessários aos processos de ensino e aprendizagem de uma língua, nossa, é muito mais importante. Você deve se ater que não é simplesmente ter uma metodologia e você vai colocá-la em prática. Não, você deve perceber o seu público para que você possa direcionar o seu ensino. Cabe ao profissional promover interações linguísticas, bem como intercâmbio das diferenças individuais e convívio das pluralidades inerentes ao ser humano. Percebam que todos os seres humanos são diferentes e aqui no processo de ensino da Libras nós temos que levar em conta pessoas que já são diferentes por serem seres humanos e que têm uma característica linguística específica. Percebam aí o que nós falamos das especificidades anteriormente. Então, esse aluno, ele vai aprender um L1 e uma L2, o ensino de uma Libras, o ensino de um português, mas que metodologias eu devo utilizar? Primeiramente, eu devo perceber, eu devo ater que aluno é esse, que nível linguístico ele está. Ele já tem uma aquisição, ele já tem um início de aquisição linguística, ele tem o contexto familiar dele. É inserido na língua de sinais? É inserido na língua portuguesa? Então, eu como professor, eu devo estar atento a essas especificidades do meu público-alvo, que é o meu aluno, que é quem vai lidar com essas questões linguísticas. Bom, sendo assim, o estágio é um momento de conhecer a realidade, o campo de atuação do futuro profissional, no caso, vocês. Várias podem ser as estratégias utilizadas como metodologias. Vamos ver alguns exemplos? Bom, temos vários exemplos de estágio. O primeiro é o estágio de observação, assim como exposto no slide. Nesse estágio, não tem a participação direta na aula. O estagiário ele não atua. Ele vai observar. Mas o que ele vai observar? Bom, o comportamento dos alunos e professores durante as aulas, estrutura das aulas, material didático utilizado pelo professor, as estratégias utilizadas nas aulas. Importante nessa modalidade é sempre fazer anotações. Isso mesmo, o estagiário, o acadêmico, o aluno, o cursista, ao ir fazer o estágio de observação, é de suma importância, de extrema relevância que ele faça as anotações, porque ao final desse estágio, dessa etapa, ele tem que fazer um relatório, correto? E é completamente, eu creio que é estranho você só olhar e não anotar, porque você vai perder informações. Então, ao ir observar,
é super interessante, é primordial que você faça as anotações, viu? Não deixe para memorizar porque é complicado, porque são informações novas que você está recebendo ali, você poderá esquecer algumas delas. Então, o principal é fazer anotações de tudo que está sendo visto ali naquele momento do estágio. Vamos para a próxima modalidade, o próximo tipo de estágio? Bom, o segundo tipo de estágio, a modalidade, seria o estágio de participação. O que seria essa participação? Nessa atividade, o cursista ou acadêmico, ele funciona como um professor auxiliar, ou seja, ele vai auxiliar em aulas práticas, trabalhos em grupos, preparação de material e o que mais for acordado entre o estagiário e o professor. É muito importante nessa etapa porque o estagiário, o acadêmico, ele vai ter uma participação. Ele não é o responsável ainda pela atividade. Ele não vai programar, planejar ainda não. Quem planeja é o professor, porém, ele vai ajudar no desenvolvimento das atividades que vão acontecer ali na sala de aula. Muito importante, porque é aí que começa a prática efetiva. Ele vai se sentir um agente no processo de educação, no processo de ensino. Vamos para o próximo tipo de estágio? Bom, o próximo tipo de estágio é o estágio de regência. Isso é muito importante, fiquem atentos, porque nessa perspectiva, o estagiário tem a responsabilidade total na condução da aula. O estagiário, ele vai ser o regente, ele pode compreender a aula prática. Pode ser uma discussão, dentre outras atividades. Requer o quê? Um maior planejamento, como, por exemplo, a escolha do objetivo, da unidade trabalhada, a preparação das aulas, preparação de material e avaliação. Perceberam que nessa última modalidade, a participação do estagiário, do acadêmico, do cursista é efetiva, porque ele é quem vai preparar a atividade e vai colocá-la em prática. Ou seja, nesse momento, esse estagiário, ele vai estar vivenciando, ele vai estar experienciando uma realidade ali que vai ser parte do seu futuro, que vai ser parte do seu futuro profissional. Então, muito importante esse tipo de estágio. Bom, vamos dar continuidade nas nossas discussões. Existem também alguns métodos que propiciam coletar informações relacionadas ao campo de atuação. Como, por exemplo, temos a investigação bibliográfica, documental, dentre outros registros, por exemplo, legislações, decretos. Temos também a observação, a entrevista ou questionário. Lembre-se que vamos utilizar a entrevista para o nosso trabalho. Para o desenvolvimento do nosso estágio, passaremos por várias etapas, conforme a seguir. Lembrando que o passo a passo do nosso estágio estará disponível no AVA e também temos os fóruns para que possamos discutir. Se vocês tiverem dúvidas, postem lá no fórum, teremos 3 fóruns para isso, onde eu, como professor, estarei lá apoiando vocês e teremos também a presença do tutor, que vai orientá-los no desenvolvimento das atividades, ok? Dando prosseguimento às nossas reflexões, temos a primeira etapa, que é construir um embasamento teórico sobre o planejamento de aula a partir dos estudos das disciplinas Didática e Metodologia de Ensino em Língua de Sinais Brasileira, como L1, e Didática e Metodologia de Ensino em Língua de Sinais Brasileira, como L2, assim como proposto. Lembra? Vamos trabalhar interdisciplinarmente a essas 2 disciplinas e o nosso estágio será meio que o fechamento dessas disciplinas. Então, nós vamos trabalhar sempre em conformidade com o que a professora das disciplinas vai estar falando com vocês, ok? Vamos para a segunda etapa. Bom, após termos desenvolvido uma construção teórica a respeito do ensino de Libras como L1 e L2 e a importância do estágio, passaremos para a segunda etapa, que é a entrevista com o professor ou instrutor de Libras. Bom, nessa etapa, vocês irão procurar um professor
pode ser surdo ou ouvinte, um professor que ensine a língua de sinais, para que vocês possam fazer essa entrevista e pegar dele essas informações, como por exemplo, se ele planeja a aula, como ele planeja a sua aula, como ele avalia a aula, quais são os objetivos da aula. Então, vocês vão pegar algumas informações a respeito do planejamento da aula com esse professor. E a partir dessas informações que vocês colherem, através do questionário que vai estar disponível lá no AVA, vocês vão construir todo o material que será a finalização do estágio, correto? Dúvidas, lembrem-se sempre. Postem no fórum para que nós possamos conversar e ficar tudo bem claro. Por quê? São atividades bem simples, mas caso você tenha dúvida, não fique com ela para você não. Coloque no fórum, me procure que eu vou responder, nós vamos interagir de forma que esse trabalho ele seja desenvolvido de forma bem tranquila, tá bom? Fique bem à vontade para expor suas dúvidas lá no fórum. Vamos agora para a terceira etapa. Bom, para a terceira etapa, as orientações são fazer uma análise comparativa dos dados coletados com a teoria estudada. O que vai ser isso? Você, na segunda etapa, foi lá, conversou com o professor de Libras, surdo ou ouvinte, pegou informações e aquelas respostas lá do questionário, vocês vão pegar, vão trazer o material teórico que vocês elaboraram, não precisa ser muito extenso, pode ser uma coisa bem tranquila, tá bom? Esse material teórico que você construiu, você vai fazer um paralelo com esses dados coletados, de forma que você possa perceber como que está o ensino de língua de sinais. Ele está destoando com a teoria? Ele está seguindo o que os teóricos falam a respeito do processo de ensino de Libras como L1 ou L2? Então é isso que nós queremos perceber, como está a atuação hoje do professor de Libras, né? Então você vai procurar um professor ou instrutor de Libras, quer seja ele surdo ou ouvinte, para fazer essa entrevista. E logo após vai fazer esse paralelo com o material teórico que você já construiu, ok? Então, vamos para a próxima etapa. Bom, a próxima etapa é a quarta. Nessa etapa, você vai elaborar um relatório de aproximadamente uma lauda sobre a atividade que você desenvolveu. Nessa lauda, nesse relatório, você vai evidenciar a relevância dessa atividade para a formação do profissional envolvido no ensino de Libras. O relatório deve ser feito individualmente e deverá ser postado no AVA em link próprio. Bom, até então, a entrevista e as demais atividades, confecção de banner, que nós vamos falar daqui a pouco, será feita em equipe, de 5 pessoas cada equipe. Então, só que esse relatório você vai fazer individual, porque é a sua visão sobre a atividade que você desenvolveu. Desenvolveu a atividade em grupo, ok, mas a sua visão, com certeza é diferente da visão do seu colega. Então, você vai fazer o seu relatório com a sua percepção, o que você achou importante, o que você acha que deve ser destacado, o porquê que essa atividade foi boa, o que ela proporcionou para você como futuro profissional para o ensino da Libras. Então, lembrem-se que todas as etapas serão em equipe de 5 pessoas, porém essa do relatório será individual, porque você vai postar no AVA, na sua página. Lembra? Vai ser pontuado também. Então, é uma atividade individual, ok? Qualquer dúvida, pode mandar no fórum que nós respondemos. Vamos agora para a próxima etapa, a quinta. Bom, já quase finalizando a nossa atividade, teremos o quê? A quinta etapa, que é a confecção de um banner. Como será? Essa estrutura do banner deve conter os resultados obtidos por meio da entrevista e os estudos sobre planejamento de aula. Lembra que nós já construímos isso? Então, o banner ele deve conter em sua estrutura introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e referência, conforme o modelo disponibilizado no AVA.
Percebam que no slide nós colocamos aqui um exemplo de como é um banner, porém esse não é o nosso modelo, é só para vocês começarem a ter uma ideia como será o nosso trabalho. Então nós vamos fazer um banner com os resultados obtidos através da entrevista e da construção teórica que vocês fizeram lá no inicinho. Lembra da primeira, segunda e terceira etapa? Então aqui já é quase a culminância, já estamos começando a fechar o nosso trabalho. Então prestem bastante atenção. Dúvidas? Fórum, lembram, né? E também tem outra coisa, todos esses modelos que eu estou falando aqui com vocês vão estar lá no AVA, não precisa vocês procurarem em outro espaço, inventarem, não. Tem lá no AVA já um modelo prontinho, já onde você só vai digitar os seus resultados, o que você conseguiu, os dados que você obteve desse processo de estágio, ok? Bem tranquilo, bem fácil. Quando vocês começarem a fazer, caso tenham dúvida, pode mandar para mim no AVA, que aí a gente vai conversando, eu vou orientando vocês. É uma atividade super tranquila. Lembrando que esse banner, ele vai ter que ser impresso, né? Porque nós vamos utilizá-lo lá no seminário, que é o seminário final da nossa atividade, da nossa disciplina, onde faremos um fechamento com as outras duas disciplinas. Lembra que a gente está trabalhando junto? Estágio, mais o ensino de Libras como L1 e o ensino de Libras como L2. Então, essas três disciplinas vão ser culminadas no dia do seminário final, que estará agendado conforme cronograma. Então, fiquem bem atentos e também vou estar postando para vocês no fórum. Fiquem bastante atentos a isso. Lembrem-se de essa estrutura do banner, ela não vai ser colocada no AVA, não. Esse banner, ele vai ser utilizado, vocês vão mandar imprimir, vai fazer a impressão, para que a gente possa fazer a apresentação no seminário final. Ok? Então, maiores informações sobre esse seminário, a data e local, a gente vai estar postando para vocês no fórum, nos fóruns e também no próprio AVA, ok? Vamos para a próxima etapa. Bom, a sexta e última etapa, calma que já está acabando, viu, gente? Então, agora nós já estamos na culminância. E o que seria isso? A atividade culminará no seminário, que denominaremos de Ensino de Língua Brasileira de Sinais, construindo estratégias. Então, no momento presencial, conforme previsto no calendário, vamos ficar atentos, onde as equipes apresentarão os banners, lembra as equipes de 5 pessoas? Então, farão as apresentações dos banners com o resultado da prática, ou seja, da entrevista. E farão a exposição dos materiais construídos na oficina das disciplinas interdisciplinares, que estamos trabalhando em paralelo, né? Didática e metodologia de ensino em língua de sinais brasileira, como L1, e a disciplina Didática e metodologia de ensino em língua de sinais brasileira, como L2. Então, aqui está toda a nossa estrutura, já apresentamos a nossa atividade, que será executada no decorrer da disciplina, estágio e ensino de Libras. Então, fechando, essa atividade é o que nós vamos fazer. Coloquei passo a passo para ficar mais claro para vocês, mas por mais que são 6 passos, não significa que são atividades difíceis e longas, não é isso não. São 6 passos para que vocês, seguindo em ordem, consigam chegar ao final com uma estrutura bem bacana, uma estrutura bem legal. Ou seja, quando terminarmos o 6º passo, a 6ª etapa, nós já vamos ter construído o nosso relatório das atividades, que é o relatório individual, e também vamos ter construído o nosso banner. Então, vai ter aqui, né, no relatório e no banner, tudo o que nós fizemos, a sua percepção, o que você vivenciou, o que você achou importante, por que a atividade foi relevante. Então, aqui nós vamos fazer meio que uma reflexão sobre tudo que nós passamos na nossa disciplina de estágio. Ok? Então, fiquem à vontade para expor as suas dúvidas. Eu estou aqui para respondê-las, para saná-las, ok? Então, dando continuidade, na nossa próxima aula, nós vamos continuar com essa temática sobre estágio. Falaremos sobre a importância da pesquisa bibliográfica que antecede a prática. Ela embasa a prática.
Também conversaremos sobre a entrevista que vocês farão a um professor ou instrutor de Libras. Então, vamos aprofundar como será essa entrevista. Lembrem-se que o modelo da entrevista estará disponível no AVA. Porém, se quiserem modificar, colocar perguntas que vocês acham que seja importante, fiquem à vontade. Outra coisa muito importante, teremos fóruns para que possamos interagir sobre a disciplina. Por isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, postem no fórum, utilizem esse espaço para interação, pois eu, juntamente com o tutor, estaremos à disposição para ajudá-los no desenvolvimento das atividades de estágio, ok? Contem conosco sempre. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Abraços a vocês!